A gente vai agora ao vivo até Criciúma conversar com o nosso repórter Renan Fiuza. Ele está acompanhando desde o começo dessa terça-feira o clima na cidade. E aí, Renan, é inevitável perguntar para você, como é que estão os moradores? Ainda muito assustados com tudo que eles viveram de madrugada? Boa noite para você, amigo. Oi, Márcio, tudo bem? Boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente. É inevitável, é claro que os moradores estão completamente chocados com tudo que aconteceu, como você ressaltou. Criciúma é uma cidade extremamente pacata, nunca tinha visto isso antes. É uma cidade extremamente tranquila, eu conversei com diversas autoridades ao longo do dia, conversei também com o secretário de Segurança Pública que está aqui em Criciúma e ele disse que esse, de fato, é o maior crime aqui de todo o estado, de toda Santa Catarina. A gente está em frente à agência de onde os criminosos conseguiram entrar no cofre e levar uma quantia que ainda não foi definida por parte das autoridades e também não foi divulgada por parte do banco. Os trabalhos continuam por aqui, peritos estavam desde as primeiras horas do dia aqui na agência e aí, agora há pouco, peritos que também vieram de outras cidades, vieram até aqui para iniciar uma outra perícia, uma perícia extremamente importante, mais detalhada agora na parte interna do banco. Portanto, com certeza os moradores estão aterrorizados com tudo que viram. A gente já percorreu a cidade e percorremos também alguns pontos, principalmente aqui na região central, e as marcas dos tiros podem ser vistas em lojas, comércios, residências, ou seja, com quem você fala, com certeza ouviu ou conhece alguém que ouviu os barulhos dos disparos. A cidade ela ficou extremamente sitiada. As pessoas não conseguiam entrar e nem sair. Os bandidos bloquearam completamente a cidade, queimaram ônibus em frente ao batalhão, atiraram por mais de 15 minutos no batalhão da Polícia Militar, ou seja, uma cena extremamente de terror. Só para vocês terem uma ideia, uma dimensão, a gente vai conversar com duas moradoras aqui da cidade, a Daniela e a Alessandra, que viveram esse momento de pânico, viu, Márcio? A Daniela estava me dizendo que estava em casa com a filha adolescente e qual foi a primeira reação? Você me disse que mandou ela deitar no chão, porque os barulhos eram muito altos. Ah, sem dúvida. Assim que começaram os tiros, dava para perceber que não eram fogos, eram tiros. Começou em seguida a saraivada com metralhadora, era constante. Daí eu peguei a minha filha, que é adolescente, e pedi para ela ir para o chão. Ela ficou deitada ao lado da cama. Enquanto nós ouvíamos esse cenário de terror jamais visto na história de Criciúma. Você que vive aqui na cidade, como é a sensação que fica? Uma cidade extremamente calma, a gente está aqui no centro da cidade e essa não é uma realidade, né? Não, não tem nada a ver com a nossa cidade. A nossa cidade é uma cidade pacata, a nossa polícia extremamente eficiente. E eu sou jornalista também, vivi um assalto em 2003, a 200 metros do local onde eu trabalhava. Naquele caso, em específico, infelizmente, 2 policiais foram alvejados, um deles veio a óbito no meu pé, só que foi uma ação rápida. Ontem não, foram 2 horas e meia sem cessar tiros. Certo, Daniela, o Márcio tem uma pergunta para a gente no estúdio, antes de eu conversar com a Alessandra. Por favor, Márcio. Renan, eu queria mais entender a situação do cenário, respeitando as duas moradoras aí, o depoimento delas é fundamental, mas eu queria saber se a gente conseguiria mostrar a agência bancária e mostrar talvez os estragos deixados. Na minha experiência de repórter, já cobri ataque a banco, onde a estrutura do prédio foi abalada. Eu queria saber qual foi a intensidade da ação dos bandidos nesse local. Há muitas marcas, foi com explosivo, foi com um caminhão. Como é que eles fizeram para entrar nesse cofre e levar tanto dinheiro? Enquanto você falava na sua primeira entrada ao vivo, a gente viu as notas espalhadas pelo chão. Dinheiro que eles não conseguiram carregar de tanto que foi o volume roubado. Pois é, aproximadamente R$810 mil, isso foi contabilizado pela própria polícia. Os criminosos deixaram para trás 4 pessoas aqui da cidade acabaram sendo presas. Ainda não se sabe se essas pessoas têm de fato ligação com esses criminosos, mas com eles estavam esses malotes. Só para a gente detalhar como é que funcionou essa ação dos criminosos. Por volta da meia-noite, os criminosos chegaram pela via rápida, que como eles chamam, é um acesso que vem da BR-101.
Eles colocaram um caminhão em frente ao batalhão da Polícia Militar, atearam fogo nesse caminhão e ficaram disparando por cerca de 15 minutos. Enquanto isso, criminosos vieram aqui para a região central, de onde a gente fala, de onde fica a agência, sitiaram boa parte aqui da cidade e começaram esse roubo. Colocaram explosivos, conseguiram entrar na porta do fundo ali da agência, foi por onde eles entraram e conseguiram, por meio de explosivos, acessar o cofre. Pediram, inclusive, ajuda para algumas pessoas que estavam aqui, pessoas que são funcionários públicos que estavam pintando faixas de pedestres. Essas pessoas, elas colocaram, inclusive, os malotes de dinheiro dentro dos carros dos criminosos que fugiram em comboio, Márcio. Obrigado, Renan. O Renan ele fez uma reportagem especial para a gente e a gente está com essa reportagem já pronta. E antes de continuar com a entrevista com as moradoras, que é muito importante ouvir o testemunho delas, Renan, vamos ver se é possível rodar essa reportagem agora para a gente entender os detalhes, o passo a passo dessa ação dos criminosos lá em Criciúma. O amanhecer expôs o que foi uma noite de terror. As ruas do centro de Criciúma ficaram interditadas quase todo dia. Policiais e peritos estavam desde a madrugada analisando as ações dos bandidos no local. Os tiros ficaram marcados nas paredes de prédios e lojas. Câmeras de segurança também foram atingidas. Ainda durante a manhã, os policiais encontraram explosivos deixados pelas ruas da cidade. O esquadrão antibomba trabalhou para desativar as cargas. A estimativa é que os bandidos tenham abandonado cerca de 200 quilos de explosivos. Policiais de todas as regiões de Santa Catarina foram chamados para reforçar as buscas aos criminosos. Hoje, sem dúvida nenhuma, Criciúma é a cidade com mais policiais em todo o estado. Então, todo o efetivo está trabalhando nesse sentido para buscar essas informações. Qualquer pessoa que veja uma movimentação suspeita, que desconfie de algo, faça a denúncia, ligue para as polícias para que isso possa ser analisado e averiguado. A noite de pânico começou por volta da meia-noite. Os criminosos começaram um ataque incendiando um caminhão em frente ao batalhão de polícia. Depois, seguiram ao centro de Criciúma e iniciaram uma série de disparos. Eles usaram explosivos para ter acesso ao cofre do Banco do Brasil. 6 funcionários da prefeitura que trabalhavam na pintura das faixas de rua foram feitos reféns. Segundo a polícia, eles foram obrigados a carregar malotes do banco até os carros dos criminosos. Em meio ao desespero, moradores registraram toda a ação, que só terminou por volta das 2 da madrugada. A gente foi para a janela para ver, a princípio a gente imaginou que fosse alguma ação policial aqui próxima de casa. Depois os tiros começaram a ficar mais fortes, com mais frequência, né? E eu peguei o celular, comecei a olhar redes sociais, alguma coisa para ver se tinha alguma informação. Aí a gente descobriu o que estava acontecendo, na verdade, e foram 2 horas de terror. Foram um tiroteio muito forte, algo surreal na cidade de Criciúma, momentos de terror que nós vivemos exatamente porque nós não estamos acostumados a viver isso. A polícia estima que 30 criminosos tenham participado da ação. Parte do dinheiro ficou espalhada pelas ruas e algumas pessoas tentaram recolher. 4 homens foram presos pelo furto das cédulas, cerca de R$810 mil. Os bandidos fugiram em direção à cidade vizinha de Nova Veneza, onde abandonaram 10 carros de luxo em um milharal. Este é um crime que não foi engendrado da noite para o dia e tampouco em uma semana ou em 15 dias. Isso demonstra que talvez eles possam ter elaborado e ser preparado para tanto aqui na cidade por mais de meses. Para os moradores, a noite passada vai ficar marcada pelo medo e pelo terror.